sequência, então, no desenvolvimento das teorias relativas ao estudo de matrizes, tá? Então, primeiro aqui eu tenho igualdade de matrizes. Primeiro, para que duas matrizes sejam iguais, elas têm que ter a mesma ordem. Então, vamos lá. Observação. A e B. Vou melhor. Para A igual a B, a ordem de A deve ser igual à ordem de B. Traduzindo, elas têm que ter a mesma quantidade de linhas e de colunas. E seria meio incoerente, né, pessoal? Duas matrizes de formatos diferentes, tá, de ordens diferentes, seriam iguais. Por quê? Porque se duas matrizes são iguais, significa o seguinte, que o A11 é igual ao B11, que o A12 é igual ao B12, que o A21 é igual ao B21, assim como o A22 vai ser igual ao B22 e o A31 é igual ao B31 e também o A33 vai ser igual ao B33. Tá certo? Então, se duas matrizes são iguais, significa que os elementos de mesma posição são absolutamente iguais. Tá certo? Então, sempre que ele falar de igualdade de matrizes, o que que você vai fazer? Você vai comparar os elementos que têm a mesma posição, tá? Então, para acontecer de que o A seja igual ao B, o A22 aqui, por exemplo, vai ter que ser igual ao B22. Tá certo? Para igualdade é só isso, tá bom? Vamos à próxima página, então. Na próxima página, eu quero falar de adição e subtração de matrizes. Mas antes de falar de adição e subtração de matrizes, tá? Toda tabela pode ser escrita na forma de matriz. Então, vamos dizer que essa tabela aqui vai me dar o valor das vendas de 3 vendedores de uma loja em relação ao valor conseguido por meio de venda de geladeiras e fogões. A primeira matriz, a primeira tabela refere-se ao mês de janeiro e a segunda de fevereiro. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma matriz J aqui, que ela vai ter três linhas e duas colunas. Eu vou fazer diferente também. Como é tudo 0, 0, 0, eu posso colocar assim, ó, 23 e 12 na primeira linha. Na segunda, 27 e 10. Na terceira, 19 e 15. E vou colocar entre colchetes aqui. Lembrando que pode usar colchete ou parênteses. Tudo bem? E aí eu faço uma observação aqui, ó. Observação em milhares. Significa que cada um desses valores tem que ser multiplicado por 1000, tá bom? Na segunda matriz, eu vou ter a matriz F, que é a matriz de fevereiro, eu vou usar a mesma coisa. Então, eu vou ter o 21, eu vou ter o 16 e vou ter também o 20. Na segunda coluna, o 10, o 6 e o 9. Prontinho, aqui eu tenho a matriz F. E na matriz F vale a mesma observação. Então, todos os valores estão em milhares, tá certo? Aí, eu quero somar a primeira matriz com a segunda. Então, vamos lá. Já vim aqui para outra folha, tá certo? Nessa outra folha, então, deixa eu apagar aqui. Eu quero fazer a matriz J mais a matriz F. Então, eu tenho aqui a matriz J, tá? Então, eu posso relacionar com situações cotidianas de estudo de matriz? Acabei de mostrar que sim.
Então, toda a tabela pode ser escrita na forma de matriz, tá certo? E aí eu quero fazer J mais F. Como é que eu faço J mais F? Seguindo na mesma ideia que eu utilizei quando eu falei da igualdade. Como é que eu faço a igualdade entre duas matrizes? O A11 teria que ser, ou melhor, o J11 teria que ser igual ao F11, não é? Nesse caso, eu sei que eles não são, eles são diferentes. Mas para somar, eu sigo a mesma ideia. Ou seja, o J11, que é o 23, vai ser somado com o F11, que é o 21. O J12, que é o 12, é somado com o F12, que é o 10. E assim por diante. Então, na adição de matrizes, eu somo os valores que estão na mesma posição. Então, eu vou fazer o 27 mais o 16, aí eu vou fazer o 10 mais o 6. Na última linha, o 19 mais o 20, o 15 mais o 9. E aí eu vou ter a resposta aqui, ó, 23 mais 21, 44, 12 mais 10, 22, 27 mais 16, 43, 10 mais 6, 16. Para terminar, 19 mais 20, 39, 15 mais 9, 24. Prontinho, eu tenho a matriz soma do J com F. Digamos que eu queira fazer a subtração desses valores. A situação é muito parecida. A diferença é que ao invés de usar o mais, eu vou usar o menos. Então, eu vou só trocar. Tá certo? Tá aqui, ó. Aliás, vou até aproveitar o sinal de mais aqui, ó, na preguiça, para ficar rapidinho. Então, para subtrair os valores, eu também utilizo os valores que estão na mesma posição, fazendo então o J11 menos o F1. Percebam que quem é negativo aqui é o F. Aliás, tá? O menos F é o que a gente vai chamar de oposto de F. Então, quando ele usar o termo oposto, depois eu faço uma observação aqui do lado, quer dizer que é menos o valor da matriz. Mas vamos colocar os resultados aqui então. Então, aqui vai ficar igual. Vamos lá. 23 menos 21, 2. 12 menos 10, 2. 27 menos 16 vai dar 11. 10 menos 6 dá 4. 19 menos 20 vai dar menos 1. E 15 menos 9 vai dar exatamente 6. Prontinho, pessoal. Aqui eu tenho a matriz adição e aqui eu tenho a matriz diferença. Vamos a mais uma observação. O que são esses números aqui? Esses números são o seguinte, para quem não se lembra. Os primeiros dados referem-se às geladeiras, os segundos dados aos fogões. Verdade, professor? Quer ver? Ó? Vou no slide anterior. Ó. Olha lá, primeira coluna geladeira, segunda coluna fogão. Primeira linha, Paulo, segunda Germano, terceiro Rodolfo. Então, nas linhas eu tenho os vendedores. Então, vamos voltar para a próxima matriz? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, primeira linha, o Paulo, segunda linha o Germano, terceira linha o Rodolfo. Aqui também, ó, Paulo, Germano e Rodolfo. Se eu sei identificar corretamente, eu sei o que significa cada valor. Então, por exemplo, o que significa o 16 aqui? O 16 refere-se ao valor conseguido em vendas pelo Germano, tá? Nos meses de janeiro e fevereiro, porque o 16 refere-se à soma dos 2 meses, em relação aos fogões, tá certo? E o que é o 4 aqui? Ó? O 4 é o quanto ele conseguiu a mais de janeiro para fevereiro. Então, eu fiz o valor de janeiro comparado com o de fevereiro, tá? Então, de janeiro para fevereiro, tá certo? Ele aumentou? Não, eu fiz janeiro menos fevereiro, tudo bem? Então, se eu fiz janeiro menos fevereiro, o resultado positivo indica que em janeiro ele vendeu mais. Então, ele teve uma queda para fevereiro, tá certo? Agora, se o resultado foi negativo aqui, significa que em janeiro ele vendeu menos. Eu estou comparando janeiro com fevereiro. Então, por exemplo, o Paulo vendeu 2.000 a mais em janeiro em relação a fevereiro, tá certo? Em relação às geladeiras, tá? O Rodolfo, por exemplo, vendeu 1.000 a mais, tá certo? De janeiro, ou melhor, ou 1.000 a menos em janeiro, tudo bem? Então, em janeiro ele vendeu menos 1.000 do que se eu comparasse com o valor em fevereiro. Então, no caso aqui, ó, bastante cuidado com a interpretação do sinal de positivo e negativo
nas matrizes, tá? Então, no caso, o Rodolfo foi o único que teve um aumento, tá? Então, o Rodolfo aumentou o valor de venda de janeiro para fevereiro, mas isso só em relação às geladeiras, porque em relação aos fogões, ele também vendeu menos, tá certo? Para a gente terminar, então, vamos falar aqui de matriz oposta, que foi o que apareceu aqui, tá? Vamos lá, matriz oposta. Então, vamos tomar mais uma vez essa matriz F aqui, ó, tá? Então, essa daqui é a matriz F. Se eu pegar a matriz F e quiser a oposta dela, a oposta da matriz F é a menos F. Então, esse menos aqui vem na ideia de oposto. Só que eu vou falar de oposta porque é feminino, porque é matriz, tá? Então, a oposta da matriz F nada mais é do que a mesma matriz quando eu multiplico todos os valores por menos. Mas cuidado, aqui todos os valores eram positivos, todos ficaram negativos. Se eu pegasse, por exemplo, essa matriz aqui, ó, no momento eu multiplicasse o menos 1 por menos, ele ficaria mais. Então, de maneira bastante prática, a matriz oposta é exatamente a repetição dos valores da matriz original com os sinais trocados. Só isso. Então, o que era mais fica menos, o que era menos fica mais. Tudo bem? Prontinho, pessoal. Está explicada aí então essa parte de adição, subtração de matrizes e também matriz oposta.